Sejam todos muito, muito bem-vindos. Nosso tempo aqui juntos é um tempo especial de oração juntos, que nós podemos estar não fisicamente, mas por esse intermédio nós podemos estar juntos orando, concordando, e também esse é o tempo, né, uma vez por mês, para nós fortalecermos nossa visão, encorajarmos uns aos outros, aprendemos uns com os outros, né, porque o que o Espírito Santo ora por meio de uma pessoa pode nos ajudar a saber como orar. Se você já pensou sobre o que é oração, o mistério da oração, oração é falar com Deus, é muito simples a ideia, mas a oração, como nossa forma de cooperar com Deus, de sermos parceiros de Deus, é realmente sempre um mistério. Para mim, sempre é algo que a gente não sabe explicar exatamente, e ainda mais nesses tempos que nós estamos, de conflitos, e comparamos com o que nós já aprendemos, o que nós podemos ver nas escrituras, o que vai acontecer. Então, é um tempo em que muitas vezes nós perguntamos como devemos orar. Talvez seja muito simples, nós vamos orar se tem um conflito entre Israel e os vários grupos, né, em volta de Israel, agora com o próprio país, Irã, que é considerado assim, quando eles estão, muitas vezes fazem a comparação de um polvo que tem vários braços. Então nós sabemos, né, que esses grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, Houthis e vários outros, são grupos que foram financiados, foram inspirados, são inspirados pelo Irã. Antes, Israel estava lutando contra braços do povo, mas agora é a cabeça, né, realmente, de onde vem o financiamento, de onde vem a inspiração. O Irã, como vocês sabem, não é um país árabe, né, é o povo persa, é o mesmo lugar e basicamente o mesmo povo de milênios atrás. Tem vários outros países muçulmanos, mas nenhum país, como país, né, tem esses grupos terroristas, mas nenhum país assumiu tanto a missão, o propósito de destruir, de varrer Israel, de aniquilar totalmente Israel do mapa, quanto esse grupo. Não é o povo iraniano como todo, de jeito nenhum, além daqueles que creem em Jesus dentro do Irã. Mesmo o povo, muita gente dentro do Irã não sente inimizade com Israel, mas esse regime, né, esse grupo mais radical, xiitas mais radicais, que está no poder desde 1979, tem realmente esse propósito. Então, nós podemos pensar assim, é muito simples orar, nós queremos orar para que Israel vença, e inclusive, assim, né, não é uma coisa, ninguém sabe exatamente como vai ser o resultado, porque não é fácil, apesar de Israel ter superioridade técnica e militar e tudo, não é fácil eliminar a ameaça de ter uma arma nuclear para atacar Israel, e não é garantido que essa guerra possa resultar numa mudança de regime, mas são duas coisas que nós gostaríamos que acontecesse, né? Que acontecesse, que a ameaça nuclear fosse retirada e também que pudesse ter uma mudança de regime, um governo que não fosse, que não oprimisse o próprio povo e que não tivesse esse propósito de destruir Israel. Mas em todas as coisas, quando nós vamos orar, nós sempre temos que nos colocar diante de Deus, porque nós não sabemos exatamente como Deus vai agir, qual é a estratégia de Deus. Deus tem estratégias que nós não sabemos. Nós sabemos algumas coisas na palavra,
Sabemos que antes da volta de Jesus não vai acabar no mundo o antissemitismo, o ódio por Israel, não só por Israel, mas como o Salmo 2 fala, assim, esse sentimento dos poderosos na terra contra Deus, esse sentimento de querer ser independente, de não estar debaixo de Deus, né? Isso vai continuar e vai até aumentar. Então, tem vários aspectos que nós não sabemos exatamente como vai acontecer, quais são os passos, o que Deus vai fazer. Mas isso não nos impede de orar. Eu quero ler um texto bem conhecido. Meu propósito, assim, é fortalecer nosso chamado para interceder e que nós possamos nos alinhar com a vontade de Deus. Para nos alinhar com a vontade de Deus, depende de uma constante sintonia com Deus. Teve um momento na vida do profeta Jeremias que Deus falou com ele para não orar mais, para que Judá, né, naquela parte de Israel, que Judá não fosse levado para o cativeiro. Ele falou, não ore mais porque já está decidido. Não é a mesma situação hoje, mas estou dizendo assim que às vezes Deus revela de uma forma mais clara o que Deus vai fazer, como nós podemos orar, como nós podemos estar alinhados com Deus. Então, tem muitas coisas hoje que nós não sabemos em relação a esses passos. Mas primeiro eu quero ler em 1 Timóteo 2, um texto que acho que todos conhecem bem, que é um texto que nos ajuda a saber como orar. E aqui Paulo está escrevendo para o Timóteo, numa época que tinha o Império Romano, que tinha perseguição contra cristãos, e que ele não estava pedindo para orar pela queda do Império Romano, ou pela remoção de líderes, ou coisas assim, mas tem um princípio aqui que pode nos ajudar a saber sempre qual é a vontade de Deus. Alguns aspectos práticos não sabemos, mas algumas coisas nós sabemos. Então, vamos ler aqui. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, sempre, orações, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Qual o propósito? Para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Então, isso ele não está dizendo assim, sempre vai ter paz. A Bíblia nos fala que vai haver momentos em que não vai ter paz. Como quando tem alguém que está doente. Você vai sempre orar para que haja cura. Você sempre vai orar para que Deus visite a pessoa, seja você, alguém da sua família, outra pessoa. Você sempre vai orar em relação, ele está dizendo, orem sempre para que haja paz, para que haja tranquilidade, para que o reino de Deus possa avançar. É interessante, assim, nós sempre podemos orar assim, mesmo sabendo que em alguns momentos da história, algumas situações específicas, não vai ter paz. Em alguns momentos, algumas situações, a pessoa não vai ser curada, mas nós oramos pela cura, porque é vontade de Deus. Tem fatores, por exemplo, você vai orar para que alguém que você ama muito se converta, se arrependa. Isso sempre é a vontade de Deus. Aliás, nós vamos já ler isso aqui. Mas nem sempre isso vai acontecer, porque há muitas complexidades, há muitos fatores envolvidos. Então, versículo 3. Isto é bom orar para isso. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos. Salvo na Bíblia tem essa conotação de salvo de perigo, de salvo de aflição, mas claro que aqui ele está falando também sobre sejam salvos no sentido de conhecer a Deus de verdade, ter a vida. Ele deseja que todos sejam salvos
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, assim, para a gente pensar como nós vamos orar pelo conflito, já tinha conflito entre Israel e Hamas, e Hezbollah, e outros grupos que vêm atacando Israel, e agora, como eu falei, assim, na verdade não é outra, é um outro tipo de guerra, outro tipo de conflito, diferente, mas é o mesmo conflito, é o mesmo principado, é a mesma força que quer destruir Israel. Claro que nós entendemos que esse desejo, esse ódio, é algo que vem do inferno, vem do inimigo, não tem meio termo sobre isso. Esse desejo, essa intenção, essa missão, vem do inimigo, diretamente. Mas as pessoas que estão fazendo isso, pelo menos algumas, acham que estão defendendo a verdadeira fé, que acham que estão numa missão de Deus. Esse grupo que está no poder no Irã, eles são religiosos, eles acreditam, tem uma outra expectativa escatológica que vai ter o Messias deles, que vai vencer, eles pensam que isso é Deus, né? Como o apóstolo Paulo, antes de se converter, colocava pessoas na prisão, perseguia os cristãos, achando que ele estava servindo a Deus. Então, dentro desse conflito, o que nós queremos? Nós queremos que essas forças do mal sejam vencidas. Nós não sabemos exatamente como essas coisas vão acontecer no plano de Deus, como que Deus vai juntando as peças, como que vai ser o confronto final, em que momento que todas as nações vão se reunir contra Israel. Nós não sabemos sobre isso, mas a Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades, tanto as autoridades de Israel e de outros países do mundo ocidental, e também pelas autoridades desses países que estão servindo o propósito do inimigo. Nós vamos orar para que Deus vença, para que o propósito de Deus vença, para que haja paz, para que haja condições para que as pessoas do Irã, as pessoas do Oriente Médio, as pessoas da faixa de Gaza, as pessoas que estão sendo oprimidas, que estão sendo vítimas desse poder maligno, que sejam libertos disso, que tenham oportunidade de conhecer a Deus. Isso garante que Deus vai fazer exatamente como nós estamos orando? Não, mas essa é a vontade de Deus, que nós oremos para isso, que nós nos coloquemos desse lado, que nós nos coloquemos não contra as pessoas em si, mas contra as forças do mal, contra esses principados, contra essa cegueira, contra esse fanatismo, contra esse poder que cega as pessoas e que impede as pessoas de conhecer a Deus. Dentro exatamente dos acontecimentos, embora nós não saibamos como Deus vai agir, como que Deus vai governar, como que Deus vai coordenar os acontecimentos, essa é a nossa oração. E nós não precisamos ficar em dúvida se devemos orar ou não. Agora, uma coisa é mais certa ainda, uma coisa é mais garantida, que Deus quer fazer isso, que Deus vai fazer isso, que isso é o clamor de Deus, é o que fala aqui nesse texto. Por que nós devemos orar para que haja paz? Por que nós devemos orar para que nós tenhamos uma vida tranquila, para que nós possamos viver como muitas pessoas que não conhecem a Deus e muitas pessoas que conhecem a Deus querem uma vida tranquila para poder viver, muitas vezes, para si mesmas, né? Aqui ele fala, nós queremos orar, por isso é aceitável diante de Deus, porque ele deseja que todos sejam salvos, né? Então, acima de qualquer acontecimento, como é que vai, assim, será que Israel vai conseguir erradicar o Hamas? Será que, como eu falei, nós devemos orar para que o povo de Gaza e o povo palestino, o povo do Líbano, para que eles sejam livres
dessa opressão, desse domínio, o povo do Irã, nós não sabemos se isso vai acontecer, se vai ter uma mudança de regime, se vai, assim, plena paz, plena, uma situação ideal, não vai acontecer. Em plenitude, não. Mas Deus pode proporcionar, Deus pode trazer um período de abertura para o avanço do evangelho, como caiu algumas décadas atrás o poder do governo na União Soviética, né? Mas uma coisa nós sabemos que Deus quer, isso é mais forte ainda, que as pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade. E isso pode acontecer, como tem acontecido no Irã. Dizem que a igreja que mais cresce no mundo é dentro do Irã, com essas condições. Há muito mais pessoas se convertendo, mesmo proporcionalmente. Irã é um país 10 vezes maior. Israel tem 9 milhões de pessoas, o Irã tem 90 milhões de pessoas. Mas mesmo proporcionalmente, tem muito mais gente se convertendo no Irã do que em Israel, que tem um governo, assim, mesmo os judeus ortodoxos, né, têm restrições ao evangelismo, mas Israel é um país livre. Então, tem mais pessoas encontrando Deus dentro de um regime opressor no Irã do que em muitos países da Europa e em outros lugares. E como a irmã Adela falou, eu vi também alguém comentando que, ainda que muitos judeus em Israel, muitos judeus e árabes, e as pessoas que moram em Israel, ainda que não tenha assim, ainda um grande número, tem pessoas se convertendo mesmo, né? Nós sabemos que está havendo conversões, mas uma coisa assim que é muito visível é que os judeus ortodoxos, os judeus que não são religiosos, as pessoas que vivem em Israel debaixo dessas ameaças, é muito ruim isso, sirenes tocando, refugiando, nós não queremos que isso continue, mas de alguma maneira Deus está usando isso, porque tem pessoas recitando salmos no meio da rua, buscando Deus, falando sobre Deus, querendo oração. Então, Deus usa isso também. Então, acima de qualquer dúvida sobre o que vai acontecer, quais vão ser os próximos acontecimentos, como é que vai mudar esse cenário do Oriente Médio, nós vamos orar para que seja para o bem, para que haja liberdade, para que haja paz em Israel, haja paz em Jerusalém. É bíblico orar assim, mas nós queremos orar para que as pessoas conheçam a Deus, para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o nosso maior pedido, esse é o maior desejo, e com isso nós temos certeza absoluta, né? A outra oração também é da vontade de Deus, mas essa nós sabemos que Deus deseja. E uma outra coisa que nós sabemos com certeza, porque a Bíblia fala que vai haver tempos de grande angústia em Israel, no tempo do fim. Então, nós oramos para que haja paz, mas nós não sabemos exatamente como as coisas vão acontecer. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus não deseja e não vai permitir que Israel seja aniquilado, que seja destruído. Esse desejo que realmente vem, um desejo fanático, religioso, mas que vem do inferno de destruir. Satanás tem mais entendimento sobre o que Deus deseja fazer com Israel do que muitas pessoas, às vezes até na igreja. Então, nós sabemos que Deus não vai permitir que Israel seja varrido do mapa, que o remanescente seja destruído, e Deus vai proteger, tem feito isso, né? Então, isso também nós podemos orar. E eu queria sugerir, né, eu queria, assim, que a gente dividisse nosso período de oração agora em duas partes. Na primeira parte, vamos todos, quem sentir desejo, né, sempre você é muito bem-vindo para levantar sua voz, para orar. Vamos orar por toda essa questão, toda essa situação
no Oriente Médio por esses conflitos, para que Deus se revele a Israel, continue que esse mover, essa atmosfera de pessoas querendo Deus, querendo se apegar a Deus, querendo renovar sua fé, querendo encontrar a verdade, que isso possa crescer dentro de Israel, no meio dos palestinos, no Irã, em todos os lugares, assim, ali no Oriente Médio e em outras partes do mundo, porque isso vai afetar o mundo inteiro. Então, vamos orar nesse sentido, né? Vamos orar por toda essa situação e vamos crer que quando nós nos colocamos diante de Deus, entendendo qual é a vontade de Deus, nós temos algumas diretrizes, temos algumas clarezas em relação a isso, mas tem coisas que nós não sabemos ainda. Mas nossa oração é como em Romanos 8, ensina-nos a orar, que o Espírito Santo nos leve a orar, que haja intercessão inspirada pelo Espírito Santo, que realmente possamos, no meio da nossa oração, sentir um toque de Deus e orar acertando no alvo e até aprendendo ali naquele momento como orar de acordo com a vontade de Deus. Então, é um momento, assim, de expectativa, de desejo, isso não só nessa reunião aqui, mas em cada grupinho de oração, sozinho, em cada momento de oração, isso é o que nós podemos esperar do Senhor. Então, na primeira parte, vamos orar assim, e depois, mais para o final, eu vou dar fazer uma oração ou fazer um comentário para a gente começar a orar pela direção de Deus aqui no Brasil. Nós temos falado sobre a vinda que nós esperávamos e que Deus ainda pode fazer acontecer, a vinda do Rabino Marty Waldman para nossa conferência em agosto. Aliás, se você ainda não fez sua inscrição, se for possível, procure estar presente dias 22, 23 e 24 de agosto, no Em Cristos. Infelizmente, assim, até agora, o Marty Waldman não tem visto uma melhora. Se não acontecer realmente um milagre, ele falou que não vai cancelar a passagem, ele vai ficar esperando até o final, mas se não houver algo assim, já vários meses sem melhora, né, ele não vai poder vir. Então, nós vamos orar mais uma vez em relação a essa conferência, a direção de Deus, a mão de Deus sobre Marty Waldman e sobre tudo que Deus quer fazer aqui no TJC2 e na reconciliação e no mover de Deus aqui no Brasil. Então, vamos fazer essas duas partes da nossa oração hoje, ok?